contratação de Vitor Pereira pelo Corinthians tem dois aspectos que têm que ser considerados. Primeiro, o aspecto técnico. Ótima contratação, técnico qualificado, não é um técnico top de linha no cenário europeu, mas nenhum técnico top de linha no cenário europeu quer treinar seleções, tampouco em ligas, em campeonatos, em países como o Brasil. Eles vão trafegar ali pelas principais ligas do mundo. E o Campeonato Brasileiro não tem nem de longe a visibilidade que os campeonatos mais importantes da Europa. Portanto, é quase que impossível, não depende só de grana, depende também de proposta de trabalho e a visibilidade que esse trabalho pode proporcionar. Ou seja, a chance de um time brasileiro contratar um cara de primeiro escalão, ela praticamente não existe. Mas Vitor Pereira, dentro da realidade das possibilidades, em tese, dos clubes aqui do país, é uma ótima pedida, um técnico rigoroso, exigente, vai querer jogar com a bola, pode ser que jogue com 3 zagueiros, não se surpreendam, terá um trabalho difícil pela frente, o Corinthians é um clube com muita repercussão, tudo que acontece lá tem grande repercussão, o elenco é muito bem qualificado tecnicamente, mas tem vários jogadores já passando dos 30 anos, ele gosta de um jogo intenso. De que maneira ele vai equilibrar isso? Ele não vai consertar o Corinthians, ele vai refazer o Corinthians ao que tudo indica. Ele vai colocar da maneira dele. O que existe até agora, esquece. Silvinho, técnico interino, pode esquecer, pode esquecer. Ele vai partir para um outro caminho. A escolha, repito, do ponto de vista técnico, é ótima. Ele tem mais currículo do que Paulo Souza, técnico do Flamengo, tem mais currículo do que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. É um técnico, que também são portugueses, né? É um técnico mais qualificado, já foi bem no Porto, passou por outros países, já duelou com o Jorge Jesus, venceu o Jorge Jesus, ou seja, é um cara que chega chegando, não vai olhar de baixo para cima para jogador nenhum. Esse será o Vitor Pereira do Corinthians. A grande questão é o custo. Um técnico desse custa, em sua comissão técnica, por temporada, 3 milhões e meio de euros. E o Corinthians sabe, é um clube muito endividado, mas que contrata um técnico que é mais caro do que a comissão técnica do Flamengo ou do Palmeiras. Ele será, certamente, o clube que terá a comissão técnica mais cara do futebol brasileiro. E sabemos também que é o clube que tem a maior dívida do futebol brasileiro. Se você juntar o estádio com a dívida do clube, me parece que nenhum outro clube consegue dever tanto quanto o Corinthians. Vejamos como será. Em campo, acho que são boas as perspectivas. Agora, lá no balanço, lá na frente, bem, quando chegar a hora, eu acho que vai ter muita gente que pode se assustar. Os técnicos brasileiros perdem terreno cada vez mais. A chegada de Vitor Pereira, a possibilidade de Botafogo e Santos também trazerem técnicos de fora. Você tem um Coritiba com técnico estrangeiro, você tem o Fortaleza desde o ano passado com muito sucesso, o Flamengo mais uma vez, o Palmeiras continua, o Atlético volta a ter técnico estrangeiro, o Inter volta a ter técnico estrangeiro. Enfim, são vários clubes do país com técnicos que nasceram em outros países, né? Você tem aí um Fluminense, um São Paulo, né, entre os grandes que estão na Série A, poucos daqueles grandes que estão na Série A que ainda têm técnicos brasileiros. E alguns que não têm, buscam técnicos prioritariamente lá fora. O que os técnicos daqui podem fazer para mudar esse cenário? Trabalhar bem, meu amigo. Melhorar o nível do trabalho, melhorar o nível de conhecimento, investir em conhecimento, beber de outras fontes, se aprimorar. Aqueles que forem capazes. Os que não forem capazes, a tendência é perder terreno cada vez mais. Porque da mesma maneira que técnicos brasileiros, em outros momentos, conseguiram monopolizar grandes espaços, praticamente monopolizaram em países do Oriente Médio, da Ásia, como Japão, Arábia Saudita. Bem, hoje a coisa mudou. Hoje é técnico de fora vindo para cá e com sucesso. Você tem hoje os 3 elencos mais caros. Vamos botar o Corinthians junto aí também, um elenco caríssimo, um dos 4 elencos mais caros do Brasil. Palmeiras, Corinthians, Atlético e Flamengo. Palmeiras tem um português, Flamengo tem um português, Atlético tem um argentino, e queria um português, mas acabou ficando com o argentino porque levou alguns nãos, e o Corinthians tem um português. O Internacional tem um uruguaio, paraguaio no Coritiba, argentino no Fortaleza, possivelmente um português do Botafogo, um português ou de outra nacionalidade no Santos, que busca também um profissional. Enfim, são vários clubes do país com técnicos nascidos fora aqui do Brasil. E para mudar isso não será fácil. O que eles podem fazer são 2 coisas, além de tentar se aprimorar, estudar, melhorar o nível do trabalho, mais ou menos como o Tite fez lá atrás. O Tite foi capaz de fazer isso, por isso merecidamente foi parar na seleção brasileira. Com muito sucesso no Corinthians. Em 2 momentos o Tite parou, se repaginou e voltou melhor. Os que forem capazes serão competitivos. Os que não forem capazes podem fazer só uma coisinha, né? Que é torcer contra todos eles. Mas não sei se vai dar certo. A tendência é que, tendo nas mãos os melhores elencos do Brasil, esses técnicos de fora ganhem as principais competições do país e talvez até as competições internacionais. A manifestação de Neymar numa entrevista até ao Ronaldo, né, dizendo que quer jogar nos Estados Unidos, acho que deixa muito evidente que é um caso que não é novidade.
é um grande jogador, um craque, um jogador de uma técnica, de uma habilidade incríveis, meio que saco cheio do futebol, porque ele não fala dos Estados Unidos como um desafio técnico, como seria, por exemplo, jogar na Inglaterra, na Premier League. Ele fala dos Estados Unidos, que lá as férias são mais longas e tudo, tipo, olha, eu vou jogando bola aqui, mas não estou muito afim. Essa é a impressão que fica. E o incrível aqui, já houve uma reação de um executivo lá da Major League Soccer, dizendo o seguinte, aqui a gente não quer jogador pré-aposentado, não. O cara que vem para cá tem que vir a fim de jogar mesmo. O que é impressionante, quer dizer, o Neymar ainda levou essa. Bem, ele tem todo o direito de estar de saco cheio do futebol, de achar uma coisa enfadonha, de não gostar de futebol até, se ele não gostar, de jogar, sei lá. É um direito do cidadão. Agora, a partir do momento que você assina um contrato, lógico, ele tem que se dedicar, e ele se dedica, evidentemente. Agora, o clube que pensar em contratar o Neymar tem que considerar, e muito, essa entrevista. Porque fica aparecendo de forma até muito precoce o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, que nos seus últimos compromissos não era nem de longe aquele profissional de momentos em que ele foi o melhor do mundo. E era o direito dele estar de saco cheio do futebol, se é que ele estava de saco cheio, pelo menos é o que parecia, né? Mas, se você tem um compromisso profissional assinado, você tem que dar o seu melhor. Eu, se eu fosse dirigente, com toda a capacidade que tem o Neymar, se amanhã eu pensasse em contratá-lo, eu levaria muito em consideração essa entrevista antes de fazer um investimento alto, que ele é um jogador caro, evidentemente, porque é um craque. Pensaria muito, pensaria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Qual?